Seja muito bem-vindo, tá começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte. E hoje não tem convidado, hoje é aquele episódio que tá só eu e você e eu pra gente bater um papo. E hoje eu tenho certeza que você vai prestar muita atenção, porque esse episódio vai literalmente fazer você voar. Então aproveita, já curte esse vídeo aqui, já se inscreve no canal, você que acompanha a gente e não é inscrito, e segue a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast, e o meu pessoal, @Fabrício_Duarte. Por que esse episódio vai fazer você voar? Porque hoje eu vou falar contigo sobre viagem. É isso, vou falar com você sobre viagens, que é aquilo que muita gente que me acompanha, muita gente que eu acompanho, que me segue, quer saber como fazer da melhor forma possível. O seu dinheiro, aquele dinheiro que você está investindo, o dinheiro que você está guardando, em muitas das vezes ele vai ser usado para uma viagem. Olha que coisa louca, né? Muita gente se programa para isso, ou apenas faz a viagem, mas faz sem qualquer planejamento, e é por isso que eu quero falar contigo hoje sobre como se programar para suas viagens acontecerem. E por que eu quero fazer isso? Porque eu me inspirei em fazer esse episódio logo hoje, porque eu acabei de voltar de uma viagem. E quando a gente viaja, a gente fica muito inspirado, né? Muito animado em tanto querer fazer novas viagens, quanto em querer que as pessoas próximas a você viajem, para contar com aquela experiência, poder conhecer aquele lugar novo, aquilo que você sempre sonhou em fazer. Então, eu estou aqui para poder te dar algumas dicas de como poder tirar a sua viagem do papel e transformar em realidade. Então, muita atenção. Tá? Já manda aqui embaixo nos comentários também qual o lugar que você sempre sonhou em conhecer, ou qual que é a sua próxima viagem, ou qual foi a viagem mais bacana que você já fez. Manda aqui embaixo para eu saber e bora falar sobre como transformar o sonho da viagem em realidade. Tá? Primeiro, eu separei 5 pontos aqui, 5 dicas, 5 tópicos interessantes para a gente poder falar a respeito. Tá? A primeira delas é, quando a gente vai viajar, ou quando a gente está pensando em programar uma viagem, é interessante a gente definir qual o tipo de viagem que eu vou fazer. Então você que está me ouvindo aí, você quer viajar, tá? Mas qual o tipo de viagem que você quer fazer? Você quer fazer uma viagem que vai ser aquela dos seus sonhos, aquela viagem que desde criança você gostaria de fazer, igual essa que eu acabei de fazer, eu fui para a Disney, tá? Sensacional, recomendo inclusive. Mas é essa viagem que você quer fazer? Aquela a viagem da sua vida? Realizar aquele sonho, ou você quer planejar uma vida viajando? Qual o tipo de viagem que você quer fazer? É a primeira coisa que você tem que definir, porque tem muita diferença. Planejar uma viagem específica, você pode até demorar um pouco mais de tempo para fazer, você vai pensar mais nos detalhes dessa viagem, vai ser um custo geralmente mais alto do que você planejar uma vida inteira viajando, que é você fazer viagens mais recorrentes. Talvez a cada trimestre, a cada semestre ou uma vez por ano, você fazer uma boa viagem também. Então, colocar as duas opções, você definir qual das duas vai estar mais dentro do que você quer fazer. Tá? Essa é a primeira dica. Define qual tipo de viagem você quer fazer. Porque dependendo do tipo de viagem, se for a viagem da sua vida, o plano ele vai seguir por um caminho. Se for planejar uma vida viajando, vai seguir um outro caminho completamente diferente. Pô, Fabrício, mas eu tenho uma viagem dos sonhos que eu quero fazer e depois eu quero sim continuar viajando para outros lugares. Tá? Não esquenta, não é só contigo que isso acontece. Acho que todo mundo que eu converso tem esse mesmo objetivo. Mas, se você tem a viagem da vida, ela vai ser o primeiro foco do seu planejamento para viagens. E as outras, elas naturalmente vão acontecer. Tá? Se você fizer uma acontecer, quer dizer que você consegue, dá certo. O resto, para você replicar, fica muito mais fácil. Tá? Mas se você tem aquela viagem dos sonhos, prioriza ela. Prioriza essa viagem para que ela aconteça. Para aí depois a gente planejar o resto da vida viajando para viagens que vão ser um pouco mais tranquilas, mas que vão estar enquadradas no seu padrão de vida, que inclusive é um dos pontos que eu quero falar com você hoje sobre como garantir essas viagens. Tá? Segunda dica, o segundo ponto importante para a gente garantir que as viagens vão acontecer. Estipular um prazo para essa viagem acontecer. E aí tanto faz se é a da vida ou se é a vida viajando, tá, gente? Por quê? Se eu quero viajar, e eu já falei aqui em outros episódios também, quando estava eu e você só também, eu falei sobre ter metas concretas, sobre você definir valores, sobre você definir prazos, sobre você definir o que é que você queria ou para onde você gostaria de viajar.
tudo isso pode ser trazido para esse momento agora, tá? Falando da viagem. É importante você definir o prazo que essa viagem vai acontecer ou quando você quer que aconteça. Porque se você não definir um prazo, vai passando tempo, entra ano, sai ano e nunca chega, tá? Tem muita gente, isso eu vi acontecer durante, não só as pessoas que eu atendo, que eu acompanho, mas amigos, parentes, pessoas que tinham um sonho muito grande de conhecer um lugar, de ir para fazer uma viagem, por exemplo, Grécia, Europa, Estados Unidos, ou aqui América do Sul, por exemplo, mas para uns países que iam realizar esse sonho, né? E não conseguiram. Mas por que não conseguiram? Porque a primeira parte do planejamento, que era definir um prazo, é você colocar ali no seu calendário, em 31 de agosto de 2024 eu quero fazer essa viagem, por exemplo. A pessoa não tinha feito isso. Então, se você não tem nenhum prazo para viajar, como que você vai saber o restante do planejamento que você tem que fazer para chegar nessa viagem? Não defini um prazo, quando der eu vou. Sabe quando vai dar? Nunca. Então, essa é a segunda parte e talvez seja a mais importante. É você definir um prazo para essa viagem. Tá? E se comprometer com aquilo. Né? Não é só definir um prazo. Não, beleza. Em 2025 eu vou. Tá, 2025. Quando? Que mês? Que dia que você vai embarcar? Define o prazo dessa viagem para você ter uma data, um deadline, um quando isso vai acontecer. Tendo o prazo, hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo, estou gravando hoje, a gente está em outubro de 2022, tá? Então, eu não sei que dia que você vai assistir esse vídeo, mas o dia que ele vai ser lançado, a gente está agora no dia 10, então, fazendo os cálculos rápidos aqui, dia 19 de outubro de 2022, a gente está agora. Então, 19 de outubro de 2022 é o dia de início do seu planejamento da viagem. Você vai viajar quando? Vai ser dia 31 de agosto mesmo de 2024, então você vai ter ali quase 2 anos para fazer essa viagem. Esse é o prazo que você tem para se planejar para essa viagem acontecer. Então, define o prazo. Depois de definir qual tipo de viagem, se é aquela da sua vida ou se é a vida viajando, né? Você vai só programar a próxima viagem, define o prazo de quando essa próxima viagem vai acontecer. Terceiro ponto, terceira dica fundamental para essa viagem ela se transformar em realidade. Pesquisar ou definir o preço ou o custo que você vai ter nessa viagem. Tá? Definir o preço é diferente de pesquisar. Você definir é você falar, putz, eu quero gastar no máximo 15 mil reais. Pronto, você está definindo e depois você vai pesquisar o que você vai fazer com esses 15 mil reais. Agora, você pesquisar o preço é você ir lá caçar o preço das passagens, por exemplo, se for passagem aérea, caçar o preço de hospedagem, alimentação, o turismo no lugar, às vezes as coisas que você quer comprar na região que você vai, se é uma região que tem, às vezes, o preço de alguns produtos mais baratos, como tecnologia, roupas, o que for, você pesquisar quanto vai custar os itens que você quer trazer quando você for voltar para o Brasil. Tá? Então, você pesquisar é diferente de você definir. Não tem certo nem errado. Tá? O importante é você ter a definição, é você saber quanto que vai ser isso. Se você vai definir o preço, tá? Quanto que você vai definir? 15 mil é 15 mil. Se você vai pesquisar e a viagem ela vai sair, por exemplo, 25 mil, é esse o valor que você pretende gastar? Então já está definido, tá? É isso. Mas eu não tenho noção nenhuma, então começa pesquisando e depois você define o preço. Se você olha que o preço da viagem que você estava planejando fazer vai muito fora da sua realidade, ou você estende o prazo, queria viajar em 2024, mas vai custar muito dinheiro, eu não vou ter essa quantia até lá. Então, estende o prazo, para 2025, 2026. Ou você reduz o padrão da viagem. Não tem solução. Tá? Mas Fabrício, se eu passar a ganhar mais, aí a gente está falando de um outro momento de vida. Você pode encaixar essa viagem no seu planejamento. Do contrário, ou você vai acabar estendendo o prazo ou você vai reduzir o padrão da viagem. Só que essa terceira etapa, que é definir o custo, você saber quanto você vai gastar com essa viagem, é o que vai te dar o norte do que você tem que fazer nos próximos meses. Que o prazo você já definiu. Você já sabe qual o tipo de viagem que você vai fazer. Agora é você descobrir quanto que ela vai te custar. E quando a gente fala do custo, eu quero trazer para você aqui alguns pontinhos que você vai ter que pesquisar, você vai ter que saber exatamente o quanto que vai ser, tá? Pelo menos ter uma média bem aproximada ali do quanto você vai gastar com esses itens aqui. Passagem, hospedagem,
lazer, alimentação, você não vai passar 10, 15, 20 dias sem comer, então precisa da alimentação, presentes, que geralmente a gente traz, e também uma reservinha, um valorzinho ali para emergências, tá? Esses são os custos que geralmente você vai ter quando você vai fazer uma viagem. Quando a gente fala da passagem, seja passagem de ônibus, passagem de avião, se você vai de carro também, ao invés da passagem, você vai considerar o combustível do carro, esse tipo de coisa. Hospedagem, o hotel que você vai ficar na casa de algum parente, o custo vai ser mais baixo, tudo bem, então melhor que você economize essa parte. Mas ainda assim você tem a parte do lazer, a alimentação também, você vai acabar tendo. Em alguns casos tem o transporte, não só a passagem, mas o transporte no local que você está. Às vezes você vai alugar um carro para onde você vai viajar, ou você vai viajar de trem, de ônibus. É muito comum quem faz viagem para a Europa se locomover lá de metrô, trem, ônibus, né? Porque você tem muito acesso, você consegue ir de um país para outro, às vezes de trem. E é super agradável a viagem, né? Então fica às vezes mais fácil, mais barato. Em alguns casos é mais caro do que pegar o avião, por incrível que pareça. Mas por ser muito fácil acesso, então você acaba tendo esse custo também na viagem, tá? Fazer uma viagem mais longa, mais turística, enfim. É um dos custos que podem aparecer, o custo de transporte durante a viagem. Mas qual que é o ponto importante? Saber quanto você vai gastar. Em resumo, quanto que você vai gastar nessa viagem. Definir o tipo da viagem, definir o prazo, quando você vai fazer, definir quanto que você vai precisar gastar. Qual vai ser o custo dessa viagem? Você sabe desses três? Você já está meio caminho andado para essa viagem acontecer. Você já tem tudo que você precisa de informação. Agora é você começar o seu planejamento para essa viagem ser realizada. Como eu falei lá no comecinho, tem muita gente que quer viajar. Você deve conversar com várias pessoas no seu dia a dia, colegas de trabalho, familiares, amigos, que querem viajar, querem muito conhecer um lugar e não vão. E falam que é por falta de dinheiro. E todo mundo dá desculpa, mas eu não tenho dinheiro, não dá. Mas quando você vai olhar no dia a dia, tá, às vezes todo fim de semana vai para um lugar diferente, gasta com roupa mês sim, mês também, faz viagens mais curtas aqui em São Paulo, em outros estados, vai para outras cidades mais perto e acaba gastando com isso também. Então, não é que não dá, é que na maioria das vezes, as oportunidades que eu tive de conversar com pessoas que estavam nessa condição, quero muito conhecer um lugar e ainda não fui porque eu não tenho dinheiro, não é que a pessoa não tinha condição de fazer a viagem. Ela não tinha o planejamento certo para fazer. Porque o dinheiro existia. Se você tem renda, a gente consegue, tá? Tem casos extremos, tá? Não vou falar aqui dos extremos ou do muito positivo, que você pode torrar um mês inteiro e ainda assim você vai fazer as viagens que você quer, que aí você tem muita grana, e nem do muito negativo, que você faz tudo que você pode para conseguir manter o básico no mês a mês. Eu vou trabalhar com a média, tá? Até que a média as pessoas que eu mais converso. Então, na média, se você faz um bom planejamento, você consegue viajar. Então, na maioria dos casos, não é falta de dinheiro, é falta de planejamento. Então, voltando para os 3 pontos que eu já comentei aqui. Definir o estilo da viagem que você quer fazer. Viagem da sua vida ou planejar a vida viajando. Definindo o prazo de quando você vai fazer essa viagem e o custo que essa viagem vai ter, você já está muito próximo de conseguir fazer isso tornar realidade. Agora vamos para o 4º ponto, que é fundamental para a sua viagem também ser tirada do papel. 4º ponto, você saber o esforço financeiro mensal para você atingir o total do custo dessa viagem. Então, ao invés de você chegar também, o que acontece com algumas pessoas que viajam, beleza, eu vou viajar. Definiu lá 2024, 31 de agosto, a viagem vai acontecer. E aí passa 2022, a gente fecha, passa 2023, começa 2024, chega agosto e você não fez nada para essa viagem. Você não separou um centavo para essa viagem. Mas você tem um cartão de crédito com um bom limite. Aí o que você vai fazer? Vou para o exterior, vou parcelar a passagem aérea, vou parcelar hotel, carro, vou alugar um carro lá, vou consumir no meu cartão de crédito, que me dá pontos, me dá milhas, me dá cashback, o que for, e aí depois eu vejo o que eu faço, depois eu pago essa viagem.
o desespero na volta de uma viagem não é algo legal. Você pode ver aí com pessoas que fizeram isso e quando voltaram tiveram um baita de um custo, que aí tiveram que tirar de um lugar, movimentar daqui e dali, um baita de um desespero para saber como que iam arcar com os custos da viagem que já tinha sido feita. Tá? Parcelou lá em 10, 12, 15 vezes para conseguir realizar, o que não é o ideal. Você pode fazer algum parcelamento de passagem aérea, por exemplo, se for comprar? Pode. E em algumas vezes até vai compensar, dependendo do preço que for essa passagem, se não te derem nenhum desconto para você pagar à vista. Aí vai de cada caso, né? Mas pode ter alguma certa vantagem em alguns pontos. Mas você trazer na bagagem um custo alto para você pagar depois que você já fez a viagem, geralmente não é positivo. Ainda mais se a gente for olhar para o pessoal que é CLT, né? Quando volta de férias, o salário não é nada gostoso. Então, se você tem prazo, e você deu, quanto maior o prazo para você planejar uma viagem, melhor, né, para qualquer planejamento, quanto mais tempo você tem, mais fácil fica de planejar. Se você se deu um prazo longo para planejar essa viagem, ou colocar para a viagem 2 anos já é um prazo longo. Se deu um prazo bom para isso, e você tem esse intervalo de 1, 2 anos para planejar, já começa o planejamento agora. Vamos supor que você vai fazer a viagem daqui a 2 anos e você, daqui a 20 meses, você definiu o prazo, deu 20 meses ali na conta, e você precisa gastar 20 mil nessa viagem. Você vai gastar, né? Vai acabar gastando 20 mil reais nessa viagem. Quanto custaria que separar por mês para essa viagem acontecer? Por baixo, R$ 1.000 por mês, fazendo a conta simples. Ah, mas tem rendimento e tal. No prazo curto você não vai ter um rendimento tão alto. Então, não dá nem para contar muito com isso. R$ 1.000 por mês que você tem que gastar, que você vai ter que investir, vai ter que separar para poder garantir os 20 mil no final desse prazo para você realizar a sua viagem. Esse é o quarto ponto. Saber o esforço mensal que você precisa fazer para conseguir garantir essa viagem. Então, todo mês eu tenho 20 meses, todo mês eu tenho que separar R$ 1.000. Se eu não separar, essa viagem ela não vai acontecer. Pô, Fabrício, mas aí me quebra, né? Porque R$ 1.000 realmente eu não consigo separar. E a viagem vai custar 20 mil e eu tenho 20 meses para fazer. Pelo menos para o prazo que eu gostaria. Aí voltamos àquilo que a gente conversou. Você vai ter 3 opções, tá? Se você definiu o custo, definiu o prazo, sabe o tipo de viagem que você quer fazer e o esforço mensal não cabe no seu bolso, não faz parte ali do seu padrão de vida, não vai enquadrar, você vai precisar reduzir o padrão da sua viagem, primeira opção, ao invés de gastar os 20, gastar 15, gastar 10, gastar o suficiente para caber no seu padrão de vida, tá? Ou você vai ter que, de alguma forma, aumentar o prazo. Ao invés de 20 meses, você joga para 40 meses, para 30 meses, por exemplo. Porque aí você garante que você consegue guardar menos, né? Então, vou estender o prazo ou eu vou baixar o custo da minha viagem, o que eu estou estimando. E a terceira opção é aumentar a sua renda. Essa é a terceira opção, não tem segredo. Eu quero fazer essa viagem, na minha renda hoje não comporta. Para comportar eu teria que jogar um prazo ali de 40 meses ao invés de 20. Então se eu passar a ganhar mais, se eu conseguir um aumento de salário, se eu conseguir fazer uma renda extra, e essa diferença ela entrar, eu consigo em 20 meses fazer minha viagem. Ponto. São essas 3 opções que você tem. Mas começa a perceber o seguinte, eu falei aqui das 4 as 4 dicas, ou pelo menos os 4 passos para você garantir um bom planejamento para a sua viagem acontecer. Esses 4, a gente ainda não começou nada na prática, mas só de pensar nisso, você já está se estimulando muito mais a quebrar algumas barreiras, tanto de guardar algo que você não guardava antes, quanto de você abrir o horizonte para fazer renda extra. Então a viagem, ou qualquer objetivo que você tenha, né, e fugindo um pouquinho do tema central, mas qualquer objetivo, e falando de viagem, isso é bem interessante, porque mexe com muitas pessoas, ele te incentiva a produzir mais, a fazer algo que você não fazia antes, para conquistar algo que você ainda não conquistou. No fim das contas, ter esse planejamento definido de viagem é o efeito que vai trazer para o seu dia a dia. Tá? Então, hoje você não tem nenhum planejamento para viajar. Provavelmente as viagens elas ainda não aconteçam. Se você definir o que você quer, qual o tipo de viagem que você quer fazer, você definir o prazo, quando que você vai fazer essa viagem, quanto que você vai gastar nessa viagem e qual o esforço mensal, quanto que você tem que guardar por mês
para ter o dinheiro necessário para viajar, ponto. O plano ele está definido. Você fez isso, show de bola. Se não enquadrar o quanto você tem que guardar por mês, você ainda for fazer uma renda extra, ou se você conseguir estender o prazo da viagem, mas ela vai acontecer de qualquer jeito, pronto, está garantido. Você só tem que incluir essa viagem no seu padrão de vida. E se você fizer, de novo vou repetir, fizer isso com uma viagem, você consegue fazer com outras. Então você não vai só viajar uma vez. Se você conseguiu incluir uma viagem no seu padrão de vida, você consegue manter isso para outras viagens também, tá? Então esse é um ponto interessante pensar. Até o ponto 4, tá? Você já tem todo o planejamento de viagem definido. Tudo que você precisa fazer antes de viajar, antes da viagem acontecer, está aqui nessas 4 opções. Tanto que a quinta é a parte mais prática, literalmente. É você colocar esse plano em prática. Se você definiu tudo que a gente conversou aqui, e beleza, e você já sabe que você vai precisar até aumentar o seu salário ou fazer uma renda extra de 300, 400, 500 reais por mês, para você garantir a sua viagem nos 20 meses que você definiu. Aquela viagem que vai te custar 20 mil reais. Se você não colocar em prática, a viagem realmente ela não vai acontecer. Então, não só definir, são os 4 pontos, né? Você definir tudo que a gente conversou, toda a estrutura do planejamento. A quinta parte é a mais importante para você garantir essa viagem, que é colocar o plano em prática. Tá? Então, pega todas essas informações, como eu falei lá no comecinho. Já escreve aqui embaixo para onde você quer viajar, não escreve só aqui embaixo, escreve para você mesmo no caderno, no seu celular, deixa aí de plano de fundo a foto do lugar que você quer conhecer, no seu computador, no seu celular também, carrega a foto do lugar na carteira para você ter um contato visual com isso mais frequente e define esses pontos da próxima viagem que você vai fazer, tá? Se você definiu qual tipo de viagem que você quer fazer, encontrou o prazo, sabe quanto você vai gastar, sabe quanto você tem que guardar por mês para isso e colocar o plano em prática, como eu falei lá no início, você vai voar. Literalmente voar. É só pegar a passagem depois, no prazo que você já tinha definido que ia comprar e partiu férias. É isso. De planejamento de viagem não tem muito segredo, tá? Aí você vai falar, mas tem milhas, tem isso. Sim, mas aí dá um podcast inteiro da gente falar só sobre milhas. Agora, sobre o planejamento, o custo da viagem, não tem nada, absolutamente nada além disso que você possa ou precise fazer para garantir que as suas viagens elas vão acontecer. Tá? E a parte que eu comentei do custo, né, das pessoas não se planejarem para a viagem, por isso elas não conseguirem fazer, na maioria das vezes, é porque quando você define um prazo para a viagem, está muito longe, geralmente. Você não vai fazer uma viagem todo mês, que nem você paga o seu aluguel, que nem você paga a sua conta de internet, por exemplo. Você vai fazer uma viagem a cada 3, 6, 12 meses, a cada 24 meses. Tá? Então, como é um objetivo mais distante, você não tem contato com aquilo frequentemente, a chance de você esquecer, a chance de você deixar esse objetivo como secundário e ele acabar não se concretizando, ela é muito grande. Ela é extremamente alta a chance desse objetivo ele não se realizar. Se você não tiver, primeiro, comprometimento, tá? E segundo, uma ferramenta que pode te ajudar, eu comentei da foto de plano de fundo, pode parecer algo simples, mas ajuda. Por quê? Você está olhando todo dia a sua internet, você está olhando todo dia a luz que você tem em casa, você tem que pagar a conta, você está olhando todo dia as suas roupas, você está olhando às vezes uma vez por semana a vitrine de alguma loja, você está olhando quase que o tempo inteiro o seu celular. Instagram, Facebook, os próprios aplicativos de compra, né, que a gente tem vários aqui, tanto de comida quanto de outros artigos, né, roupa e tudo mais. Tá tudo aqui, ó, na palma da sua mão. Com isso, você tem um contato muito mais frequente do que você vai ter com uma viagem, por exemplo. Então você está muito mais exposto a isso, o que aumenta muito mais o risco de você gastar com essas coisinhas que às vezes são desnecessárias, ou pelo menos não são o seu objetivo de vida, né? Não é aquele grande objetivo, aquele seu grande sonho, você ter uma camiseta nova. Eu imagino, pelo menos, ou ter um tênis novo. Agora, fazer uma viagem pode ser o sonho de muita gente que não está realizando, porque
o contato frequente com essas outras oportunidades de consumo acabam te distanciando desse objetivo que você quer mais, só que você não tem força, às vezes força de vontade suficiente para se comprometer com ele porque ele está muito distante. Então, além de tudo isso que eu passei, todos esses 5 pontos, de você definir o tipo de viagem, prazo, custo, quanto você tem que guardar por mês, e você colocar o plano em prática, uma coisa que vai te ajudar muito é você eliminar, ou pelo menos restringir, reduzir bastante essas possibilidades de postergar a viagem. E o que vai te fazer postergar a viagem, como eu falei, esses custos mais de curto prazo. Porque a gente tem necessidade de consumir. É normal, né? Você trabalha, você tem seu salário, você quer consumir, você quer às vezes no fim de semana ou durante a semana ir para um restaurante bacana, ir num jantar legal, comer uma comida diferente. Normal, ainda mais falando em São Paulo que tem opção pra caramba. Você quer. E eu incentivo muito isso, você tem que fazer. Mas se isso está impedindo de você conquistar aquele objetivo maior que você tem, de, por exemplo, conhecer um outro país que você ainda não foi, então talvez seja a hora de repensar em postergar esse jantar, em fazer às vezes uma vez por mês, não uma vez por semana, por exemplo. Aí talvez seja a hora de mexer um pouquinho no padrão de vida para garantir que essa viagem vai acontecer. Então pensar nisso, em restringir os meios de consumo que você tem, que podem estar atrapalhando, impedindo essa viagem de se realizar, e você fazer a inclusão da viagem no seu padrão de vida, que essa é a chave principal que muita gente realmente não faz, e aí você, se não colocar esse seu padrão de vida, a viagem ela não vai acontecer. Como se ela fosse uma conta fixa. Tá? Como que você inclui a viagem no seu padrão de vida? Colocando ali antes de tudo. Como a gente fala do investimento, que o certo de investir não é depois que você pagou todas as contas, gastou e o que sobrar você investir, esse não é o jeito certo. O jeito certo é, recebi o que eu tenho para receber, seja meu salário, minhas comissões, o que for, recebi a minha renda, eu pago as contas fixas, normal, não posso deixar de ficar sem água, não posso ficar sem água, sem luz, sem internet, sem o aluguel, a parcela da minha casa, o que for, pago essas contas que tenho para pagar, invisto como uma conta fixa, o que sobrar eu vou gastar, jeito certo de investir. Para a viagem seria a mesma coisa. Então eu incluiria no quê? Tem meu aluguel, tem a luz, tem a água, tenho a parcela da casa ou do carro, tenho escola, faculdade, tenho o investimento e tenho a fatia das viagens. A fatia da viagem que eu quero fazer. O que sobrar, aí sim eu vou consumir no curto prazo. Aí sim eu vou usar para comprar um tênis, uma roupa, vou fazer um passeio aqui, fazer uma viagem mais curta que não estava nos planos, né? Mas vou aqui numa cidadezinha perto, um lugar turístico aqui, vou almoçar num lugar diferente, o que for. O que sobrar, eu vou gastar. Então inclui a viagem no seu padrão de vida. Minimiza a chance de você gastar com outras coisas, né, que seria o gasto variável, que eu comentei, alimentação, roupa, o que for, e inclui no seu padrão de vida as viagens. Se você fizer isso, elas vão acontecer. As viagens elas vão acontecer. Tá? Relembrando os 5 pontos aqui que eu comentei só, mais esses 2 adendos que vão facilitar e vão garantir que você vai conseguir viajar nos próximos anos. Define o tipo de viagem que você quer fazer. Se é a viagem para a sua vida, se é a sua vida viajando. Define qual o prazo para a sua próxima viagem, quanto você vai gastar nessa viagem, quanto você tem que guardar por mês para essa viagem ela se concretizar e coloca o plano em prática. Começa a guardar o que você tem que guardar por mês para acontecer essa viagem. Em paralelo, para te ajudar a guardar, a colocar esse plano em prática, para dar sustentação para ele, minimiza a chance de você gastar ou ter um consumo que não é necessário agora e inclui o custo da viagem no seu padrão de vida, tá? Que aí entra na parte de colocar em prática. Inclui isso no seu padrão de vida. Tem que separar aquilo por mês, separa já como se fizesse parte de um investimento ou como se já fosse um custo fixo para você garantir essa viagem no prazo que você definiu. Combinado? Então, vim aqui disposto a deixar aberto o como eu me planejo para as viagens. Tá? Então, eu tive a oportunidade de fazer algumas boas viagens nos últimos anos. Peguei um gosto absurdo em viagem, principalmente depois que eu casei. Peguei um gosto ainda maior. Viajar é muito bom, conhecer e dividir a experiência, ainda mais quando a pessoa que você ama está ali do seu lado. É bem interessante. Então, eu recomendo para todos que tiverem a oportunidade,
poderem viajar sempre que possível, mas esse é o planejamento que eu faço, é o que eu monto quando eu vou fazer alguma viagem. Eu me programo dessa forma, separo sempre já, todo mês, dentro do meu padrão de vida, aquela fatia que vai garantir as minhas viagens. Esse é um ponto principal, já virou hábito e as viagens elas vão acontecendo. Só muda o destino, mas as viagens todo ano, conforme programado, elas acontecem. Espero ter te ajudado aqui para você conseguir, nos próximos meses, próximos anos, colocar mais viagens dentro do seu padrão de vida, conhecer mais lugares, ter mais experiências e, mais uma vez, se você curtiu, aí eu aposto que você curtiu esse episódio, já clica no botão de curtir, se inscreve no canal, você que não é inscrito também, tá? Manda aqui embaixo, como eu pedi lá no começo, no meio, vou pedir agora no fim também, manda aqui embaixo, próximo destino que você vai conhecer, ou um lugar que você conheceu, que assim, você realizou o sonho que você tinha de ter conhecido também, e manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está nessa situação, sonha em viajar, ama fazer viagem, mas infelizmente ainda não teve oportunidade, porque não está com o planejamento certo. Ainda não teve os insights, as ideias que eu deixei abertas aqui para você conseguir colocar esse plano em prática. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, @MoneyPlan_podcast e o meu pessoal, @oFabrício_Duarte. Combinado? Então, quero te ver voando, hein? Quero te ver pegando esses aviões aí e rodando o mundo inteiro. Porque tem brasileiro no mundo inteiro, tá? Todo lugar que eu fui que tinha de brasileiro era brincadeira. Bora viajar, pessoal. Vejo você no próximo Money Play. Tchau.